Olá, Mutumba a todos. Eu sou o Babalorixá Jean Dionira, dirigente do Ilê Laketu Oniraxé, fundado já desde o ano de 91. É uma casa de matriz africana e eu sou Babalorixá do Candomblé, no Candomblé, e também sou formado na religião de Umbanda. Hoje a minha casa é uma casa que trabalha mais o lado Candomblé, né? E faz a sua parte cultural, né? A parte cultural no qual ajuda a nossa sociedade, o nosso EBé, de várias formas, né? Até na desmistificação de algumas coisas, né? Que o povo não conhece. A situação de um exemplo, né? Quando uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam é sobre quando uma criança é iniciada no Candomblé, se isso causa algum mal, se não causa. E é uma coisa maravilhosa. A iniciação do Candomblé, desde criança ou adulto, é uma coisa muito bonita, mas que a gente passa e sofre um certo preconceito. Porque as nossas crianças do Candomblé, elas não podem chegar na escola e fazer como as crianças da religião católica fazem, que é falar sobre a sua catequese, sobre a sua formação, né? A gente não pode. Elas chegam lá careca, porque o candomblé raspa a cabeça na iniciação, e a criança não pode falar isso. Ela tem que falar que ela teve uma doença, que ela está com câncer, que ela teve piolho. Ela vai ter que inventar uma história para driblar, né, o bullying das outras crianças que automaticamente recebem uma informação errada, o preconceito lá dentro de casa. Que os pais já vêm trazendo isso, então essas crianças acabam sendo mal influenciadas e levam isso para a sociedade, porque crescem com essa informação trocada e isso acaba prejudicando a nossa religião. Pois hoje no Brasil existem várias casas, muitas casas, mas poucas aparecem. Até porque no meio de comunicação existe pouco material do Candomblé e da Umbanda, do Batuque, e muito mais da religião católica, muito mais da religião evangélica. E por que isso não pode ser mudado? Porque é uma religião tão bonita, as pessoas confundem muita coisa, né? Falam sobre, abordam, né, os temas sobre sacrifício de animais, e eles têm que ter esse conhecimento de que o sacrifício... Por que a gente do Candomblé, de matriz africana, a gente faz um sacrifício para um orixá? Porque primeiro que a gente não pode ir lá no mercado simplesmente comprar um frango que foi matado, a gente nem sabe com que forma que aconteceu aquilo, e oferecer aos nossos deuses, né? Geralmente o animal ele está na casa de santo já um dia antes, ele é lavado, esse animal fica descansando, ele é cortado, é sacrificado de uma forma religiosa para que esse animal não sofra, não seja desperdiçado, porque quando a gente faz um sacrifício até vamos falar de um cabrito, né? Tudo se aproveita. Deus dá carne, o que é do santo se dá para o orixá, né? É cortado lá, tem as partes que é colocada lá como oferenda, mas a carne em si é alimentado todo um ebé, né? E às vezes pessoas do nosso bairro, pessoas que têm de baixa, né, condição financeira, que a gente ajuda, a Casa de Candomblé, ela tem essa influência de trazer as pessoas que têm a necessidade de serem ajudadas, então isso também vai para dentro da casa, né, é alimentado crianças e famílias com muitas festas que é dado no Candomblé. Eu estou falando do cabrito, né? O cabrito a gente se alimenta da carne, a gente usa o couro, que é para colocar nos atabaques, para poder tocar, né, que dá de falar também sobre um pouquinho essa coisa do toque, da música, da expressão musical dentro da religião, que as pessoas não conhecem, né? Então tudo é batuque, tudo é batuque de nego, tudo é macumba. E isso não é verdade, porque a macumba em si, a maldade, como algumas pessoas tentam, né, falar sobre essa religião, a maldade está no coração do ser humano, não está dentro de religião nenhuma, pois toda religião é boa. Toda religião leva a Deus, cada uma da sua forma. Uns falam que é Oxalá, outros falam que é Zambi, Jesus, Gandhi, Olorum.
cada um, mas todas levam a Deus. Nenhuma religião manda matar, estuprar, roubar, invejar, passar a perna no outro. Todas levam a Deus. A religião católica não tem culpa do padre cometer seus atos de violência sexual com as crianças. A religião da evangélica não tem culpa dos pastores roubar o dinheiro do povo e comprar fazendas e cabeças de gado. Como os pais de santo de Umbanda, a religião Umbanda, ela não tem culpa dos pais de santo e outros babalorixás, né, a religião, tanto a Umbanda como o Candomblé, de fazerem oferendas, né, sacrifícios errados, exagerados em praça pública. Isso não é legal. Então isso não faz parte da religião, e sim as pessoas que acabam cometendo atos errados, e isso acaba gerando um certo preconceito, e com razão, porque imagina lá na rua, né, as crianças saindo ou indo para a escola e vendo lá uma galinha, velas, né, uma coisa feia, então elas vão ter medo daquilo ali. Mal sabe que às vezes uma oferenda colocada na encruzilhada, que a gente leva lá para oferecer, existem lugares específicos. Quando eu falo encruzilhada, essa encruzilhada é um lugar afastado, onde não tenha casas, né, onde não tenha o EBé, a comunidade não é dali. Então, geralmente, a gente leva num lugar bem afastado, no meio da mata, numa cachoeira, de acordo com cada energia para que foi oferecido. Então, muitas das vezes, o pai de família, ele chega na casa de axé, tendo, né, dificuldades na vida, dificuldade financeira, e a gente faz o quê? A gente faz uma oferenda para aquela entidade, leva lá no caminho onde esse orixá gosta de receber a sua oferenda, e as pessoas, quando vê aquilo, acabam achando aquilo muito errado, achando que é uma coisa para o mal, e muitas das vezes, na maioria das vezes, é apenas um agradecimento para aquela entidade, porque ajudou um pai de família a arrumar um emprego, ajudou um filho a sair da droga, ajudou uma filha a ter um casamento equilibrado, no qual o marido abusava, batia. Então, para isso serve a nossa religião, para a gente ter um equilíbrio de vida. Porque quando a gente fala de orixá, a gente está falando da força da natureza. O que as pessoas confundem são guias e orixás dentro das religiões, né? Guia são aquelas pessoas que viveram na Terra, que se foram, os nossos ancestrais, e que de alguma forma eles voltam e nos ajudam, né? Muitas das vezes incorporados nos seus médios, né? Outras não. E orixá não tem nada a ver com guia, né? O orixá existe a força da natureza, o imolé. O imolé quer dizer a força da natureza. Essa força da natureza, que é o ar, o vento, a água, manda uma energia chamada Oxás. Oxás, que é a força que vem para o nosso Ori, a nossa cabeça. A nossa mediunidade, a nossa força mediúnica vem do nosso Ori. Então, Oxás, Ori, Orixá. Orixá nada mais é que uma partícula de Olorum, do grande Deus, enviada para o ser humano através da força da natureza. Então, se é uma partícula de Olorum, é uma partícula de Deus, não existe maldade alguma. Né? Então, as pessoas têm que aprender a viver, a presenciar coisas boas e não só colocar a religião como uma coisa negativa, de acordo com uma oferenda que viu na encruzilhada, com uma reportagem que viu um religioso, né, que se diz religioso, ofender um outro religioso de matriz africana. Então, isso tem que ser cortado e acabado, né? Vou falar um pouquinho sobre a influência, né, dos negros religiosos aqui no Brasil e dentro da religião afro. A gente tem uma culinária muito rica, no qual os próprios escravos trouxeram para o Brasil pratos típicos, né, que é colocado nas nossas festas, quando se faz as festas. O acarajé, que todo mundo conhece da Bahia, que é uma comida de Inhaçã, o molocum, que é uma comida da nossa deusa Oxum, o acará, né? Ou o cará, que algumas pessoas conhecem como cará, que é um prato típico de Ogum, e outras iguarias, caruru, vatapá, que são comidas tão gostosas e que vieram nessa culinária africana, que os negros preparavam essas comidas para os nossos deuses, né? Que era uma forma de agradar os deuses. Então, quando se vê, eu já vi muito... na Bahia, teve uma reportagem que falava sobre os evangélicos, né, que colocaram uma barraca do lado
de uma barraca de acarajé. Era o mesmo acarajé, só que eles colocaram o nome de... não era acarajé, era o bolinho de Jesus. Para quê? Né? Eu acho que essa afronta religiosa não deveria acontecer. E os líderes religiosos deveriam conhecer um pouquinho mais de cada religião para poder não agredir, não defamar, né? Eu não vou nem falar denegrir, porque isso assusta, e a palavra denegrir também vem como se o negro fosse algo de ruim, algo de errado. Existe muita coisa que é falado hoje. Outro dia eu fiz uma palestra na minha casa, e uma das falas foi, alguém questionou a palavra criado mudo. Né? O que é o criado mudo? Que hoje a gente tem, que a gente fala, né? A gente vai na loja, hoje em dia se fala... Tem gente que ainda conhece pelo nome de criado mudo, né? E o criado mudo nada mais era que os negros que ficavam do lado da cama do senhor de engenho lá, abanando. Então a gente... Criado mudo? Como assim? Né? Então são coisas que não se falam. Eu já ouvi muito falar, eu que estou de descendência negra, sou uma mistura de negro com italiano, eu ouvia muito meu pai falar, né, que a irmã dele, a minha tia, eles zombavam dela, né, na escola, que ela tinha um cabelo ruim. Como assim cabelo ruim? O cabelo dela não falava mal da vida de ninguém. Ela tinha um cabelo crespo e não ruim. Então teve uma época de moda, né? Então, para a negra ser bem aceita na sociedade, ela tinha que alisar o cabelo. O bonito era ter o cabelo liso. Hoje a gente já não precisa mais se esconder tanto, porque os veículos de comunicação acabam trazendo essa questão, né, do racismo em si, e hoje a gente tem lei que nos protege. Então, a minha opinião sobre isso é o seguinte, né? Todo religioso, não importa de que religião ou de que nação de matriz africana seja, deveria educar, né, passar esse conhecimento para os fiéis, para não poder, para acabar com essa coisa porque somos todos irmãos, né? Quando a gente vai para um hospital, a gente precisa da negra, da enfermeira, a gente precisa da cozinheira negra, a gente precisa do médico negro para nos cuidar, nos tratar, e às vezes até para enterrar, né, a pessoa precisa lá de um coveiro, às vezes o homem... Então, quer dizer, somos todos irmãos. Então, que Deus é esse que agride, que defama, que cobra, que machuca o coração das pessoas porque o fulano é de uma cor diferente, o fulano é descendente de negro, é descendente de escravo, é descendente de alguém que é da cultura afro. Né? Se a gente for procurar na internet sobre descendentes negros, vai aparecer lá o quê? Vai aparecer um monte de foto, né, da negra sendo enforcada, do negro escravo. Então, assim, ó, sobre a questão da religião, sobre o cabelo crespo, o criado mudo e outras palavras que se trazem, né, para dentro da nossa cultura, isso acaba. Os religiosos, eles têm que acabar com essa questão de um agredir o outro. Até porque quando a pessoa ficou doente, ela vai para o hospital, ela precisa da enfermeira negra, ela precisa do médico negro. Então isso é uma grande bobagem. Então que Deus é esse, né, que as pessoas enxergam, que castiga, que agride, que faz com que os povos, os filhos de Deus, os filhos do grande Olorum, sejam afastados um do outro pela questão da cor, ou pela questão religiosa, pela questão da fé, de onde cada um acredita. Nós temos que parar, isso está na hora de acabar, a gente tem que parar e se conscientizar que somos todos irmãos. A mesma dor que eu sinto aqui, o meu irmão negro, meu irmão alemão, meu irmão japonês sentem lá também. Se eu cortar aqui, vai sair sangue, lá vai sair também. E a gente tem que aprender a se respeitar. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Eu não quero ser tolerado, porque eu não preciso ser tolerado, eu quero ser respeitado. A mulher negra, o homem negro não quer ser tolerado, porque ninguém é obrigado a tolerar ninguém. A gente é obrigado a respeitar, o que a gente quer é apenas respeito durante a nossa cor, perante a religião e perante a nossa fé. É isso que a gente precisa. Sobre essa questão do respeito, né, não só do negro, o respeito ao ser humano, porque o negro é um ser humano como o alemão, como o japonês e como todos os outros, né? A gente não quer ser tolerado,
A gente não precisa ser tolerado, a gente quer ser respeitado. Eu não preciso ser tolerado, eu quero respeito dentro da minha casa, né, dentro da minha igreja, né, dentro de onde eu acredito que existe uma energia positiva, dentro da minha fé. É isso que eu quero respeito. As pessoas, elas esquecem sobre a nossa ancestralidade. Uma grande parte da população são descendentes de negros e de escravos, que trazem, né, para o nosso mundo, para o nosso Brasil, a questão da culinária, da indumentária, de várias outras coisas, né, como a dança, capoeira, samba, várias coisas que as pessoas, elas aprendem no seu dia a dia e acabam levando, né, para frente isso, porque dentro do candomblé, dentro da nossa religião, não existe uma Bíblia. O que existe? Existe o conhecimento que é passado do mais velho para o mais novo. Então, hoje eu tenho uma casa, hoje eu dou algumas aulas dentro da minha casa, né, de dança, de costura africana, as coisas que a gente faz da nossa nação. Por que eu faço isso? Porque eu aprendi com o mais velho. Então, a religião do candomblé é um conhecimento que é passado do mais velho para o mais novo. Então, essa hierarquia, ela é muito respeitada, né, dentro da casa de axé, os costumes. Quando se faz uma festa dentro da casa de candomblé, ninguém vai ver os iniciados, os novos, sentados na mesa, na hora da refeição, junto com os mais velhos. Sempre os mais velhos vão sentar primeiro, os mais novos vão procurar um outro lugar, vai ter um espaço, vai sentar lá no apoti, no banquinho, vai comer, eles vão fazer a sua refeição lá junto com as pessoas iniciadas também, porque existe uma hierarquia. Antigamente o povo tem um costume e não sabe nem de onde vem. O costume de quando o pai e a mãe, os avós iam jantar, iam almoçar, as crianças não sentavam à mesa antigamente, sentavam lá afastadinha, não comiam de garfo e faca, né, comiam de colher, porque criança come de colher. Mas isso é um costume que os negros, né, vieram e trouxeram dentro da religião. Então são coisas que têm que ser preservadas, porque a preservação da cultura, a preservação dos ensinamentos, do conhecimento, isso tem que ser guardado. Isso é uma riqueza, né, que sem limites, no meu ponto de vista, que acaba não ficando escrito na história, né? Se fala muito sobre ancestralidade, mas nada fica registrado como está sendo feito agora. É muito pouco, né, muita pouca coisa feita até agora. Então esse trabalho de hoje e outros também que vão acontecer, eu espero que acabe abrindo, né, os olhos, o coração e caminhos para que mais tarde todos possam ter uma igualdade religiosa, né, dentro das casas de culto, na rua, dentro desse universo, né, mágico que é o mundo, a Terra em si. Isso deve ser sempre levado, né, à frente pelos nossos mestres religiosos, nossos babalorixás e alorixás, os babalaôs, e toda essa parte da ancestralidade, né, que é o que falta hoje, no meu ponto de vista, é o respeito. Sem respeito, nada existe. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir, né, um pouquinho com a sua pontinha do iceberg, eu costumo falar aqui em casa, desse grande conhecimento que é a nossa religião de matriz africana. Então, a minha casa é uma casa que fica em Itajaí, né, Santa Catarina, Itajaí, no bairro Fazenda, Rua Edmundo Kenassi, número 45. Quem quiser conhecer um pouquinho do candomblé, independente se é da religião ou não, as portas estão sempre abertas, é só chegar, conhecer, entrar. Tenho certeza que não só eu, mas todo o EBE, né, toda a comunidade do candomblé vai fazer um acolhimento caloroso, com carinho, para que as pessoas saiam daqui energizadas de uma boa esperança, de uma boa fé, de algo bom, que o orixá leve, né, adiante, não só as minhas palavras, como as palavras de outras pessoas, até mais velhas e mais sábias do que eu, esse conhecimento e que possa enriquecer cada vez mais o nosso trabalho e o trabalho de todos. Axé.